Bom dia, alunos do nono ano, aqui é o professor Gilson. Eu estou gravando aqui este vídeo para poder fazer a correção daqui da atividade do dia da semana, da terceira semana de isolamento. Então aqui eu vou corrigir alguns exercícios aqui que eu passei para vocês relacionados à adequação da linguagem e ao contexto, né, de comunicação e em relação também ao preconceito linguístico. Então, a primeira atividade, se baseia nessa tirinha de Nikhil Náusea. Ela tem aqui um texto que mostra que um rato, um diálogo de um rato e um escorpião, onde o escorpião diz: por gentileza, posso picá-lo e ver meu veneno agir até a sua morte? Claro que não. Ainda assim, eu agradeço, desculpe o incômodo. Esse escorpião vai sofrer muito na vida. Por gentileza, não. E aí temos aqui algumas questões aqui. Por que o rato acredita que o escorpião vai sofrer muito na vida? Então aqui, essa pergunta está relacionada à interpretação do texto, né? Você tem que subentender que ou inferir que o escorpião, ele está utilizando uma formalidade demais, né? Na sua linguagem, e que impede ele de realizar os seus objetivos, né? Aí a segunda questão pergunta: que expressão o escorpião usa para abordar o seu interlocutor? Ele usa por gentileza, né? Posso, né? Picá-lo, né? Que tipo de comportamento é sugerido por essa expressão? Então, quando diz por gentileza, ele está meio que pedindo um favor, tentando ser educado, né? Tentando ser gentil, mesmo estando propondo a morte, né? Do outro. A maneira como ele usa as palavras confirma esse tipo de comportamento. Ele é gentil? Será que ele é mesmo educado? Né? Porque ele está propondo a morte, né? Na verdade, do outro. Então, na verdade, não, ele não está sendo gentil. Ele está sendo gentil apenas na linguagem, mas não está sendo realmente gentil. Então a gente vê que aqui há um descompasso entre a linguagem e as ações, né? Ou o contexto de comunicação, ele não se adequa, ou melhor dizendo, a linguagem, o nível de linguagem, o nível de formalidade utilizado pelo escorpião não é apropriado para uma situação, né, de luta, né, de enfrentamento, de luta pela sobrevivência, né? Então, na verdade, aqui ele está falando de um modo inadequado à situação onde ele se encontra. Então, esse capítulo ele vai discutir essa questão da adequação, né? O assunto é que tem um box com algumas informações interessantes. Diz o assunto, o objetivo, o tipo de interlocutor. O interlocutor é aquilo com quem se fala, né? Com quem se conversa, e o lugar em que ocorre a comunicação são alguns fatores que podem determinar diferenças no uso da língua, né? Aí nós temos aqui algumas outras questões a respeito da adequação, que é interessante que vocês lessem essas tirinhas. Alguns textos teóricos que era interessante que lessem. Aí temos aqui mais um texto da entrevista da professora Nelly Carvalho, onde ela diz: o fato de a gente usar oxente é porque lá é ogente, mas o G tem o som de CH. Para a gente foi se modificando até hoje, a gente não diz mais nem oxente. A gente diz oxe, oxe. E a prova disso é que Virgem Maria, no momento, quando a gente diz com uma exclamação, a gente diz Maria. Então acho que aqui já dá para dar vocês devem ler, né, o texto da entrevista toda, e aí que pergunta: o uso de oxe é uma das marcas características da fala pernambucana e também de outros estados nordestinos. Como essa forma surgiu? Então ela veio, né? Aqui é pela segunda explicação da Nelly Carvalho, ela vem de ogente, né? Ogente virou oxente e aí abreviou para oxe.
A fala da professora mostra que diferenças no léxico podem surgir em função das experiências particulares dos grupos de falantes. Explique essa ideia usando o exemplo dos soldados estadunidenses. Aqui você tem que voltar ao texto, aqui para o segundo parágrafo, onde diz assim: aliás, as nossas influências a gente pode ver muito nas músicas de Luiz Gonzaga. O sertão era uma região diferenciada. Então, daí nós teve palavras como pitoco, cotoco, sufoco, que eu acredito que sejam de origem africana, pela diferença que tem do português. E também coisas criadas mais recentes. Por exemplo, tem bigu, que todo mundo chama carona e a gente chama bigu, porque na época da guerra, que é na Segunda Guerra Mundial, né, não tinha quase automóvel aqui. Os americanos, quando passavam, diziam assim, be good, be good. Quer dizer, seja bonzinho, me leve. Daí veio a palavra bigu. Então aqui a pergunta faz referência, né, à questão, né, de que os americanos, ao terem contato com os nordestinos, né, usavam a expressão be good para poder pedir carona, e isso fez com que criasse a palavra nova, né, o que fosse acrescentado o léxico. O léxico é como se fosse o conjunto das palavras de uma língua, né? E essa palavra, essa expressão criada a partir de duas palavras do inglês, que era o be good, seja bom, né? Forma uma palavra nova, né? Um regionalismo, que é o bigu, né? Que é uma outra palavra para carona, né? Que a gente utiliza também aqui, mas muitas vezes é uma carona involuntária, né? Quando você se segura, né? Num carro, num caminhão, para poder andar um pouco. Aí temos a C. A professora citou palavras de provável origem africana, o que as torna semelhantes. Então tem uma espécie de terminação, né? Oco, né? Então as palavras pitoco, cotoco, sufoco, né? Tem uma terminação semelhante. Então provavelmente essa terminação deve ter origem em alguma língua africana. O professor citou palavras, melhor, a professora citou palavras de origem, não, melhor dizendo, D. Segundo a professora, as marcas de uma variedade linguística regional devem ser evitadas. Justifique sua resposta. Então, elas devem ser evitadas? Não, não exatamente, não. Porque é impossível evitar a variedade linguística. Então, toda marca, né, de variedade linguística, ela, na verdade, ela demonstra suas origens, a origem da pessoa. E se a pessoa ela vai tentar evitar, ela não vai conseguir. E mesmo que existam contextos, situações em que você exige uma formalidade maior, nesses contextos a variedade ela vai acabar aparecendo para contribuir com a comunicação, para facilitar a comunicação. Ela só deve ser evitada quando ela for dificultar a comunicação entre pessoas que são de origens diferentes, né? Então aqui a letra E. Releia o último período do texto. E a gente tem muito orgulho, pelo menos eu tenho muito orgulho da minha linguagem. Que expressão usada pelo expressor indica menor confiança em relação àquilo que está defendendo? É quando ela diz assim, pelo menos eu, né? Pelo menos eu, né? A gente tem muito orgulho, pelo menos eu, né? Porque essa expressão, ela tira a generalidade, né? Não é todo mundo que tem orgulho, ela tem, né? Então agora aqui para outra questão relacionada à placa. Túnel Prefeito Marcelo Alencar, extensão 3.394 metros. Então aqui a palavra extensão está escrita de um modo incorreto, né? Então isso gerou uma notícia. Então a palavra extensão, aqui ela diz assim, logo na entrada chamou a atenção, extensão. A palavra escrita de forma errada, o correto é extensão, com X. E melhor, com a terminação com S, são com S, e não com C cedilha. É correto concluir que o erro na placa preocupou os responsáveis pela obra? Justifica a resposta. De alguma forma preocupou, né? Eles resolveram trocar. Porque eles resolveram trocar a placa.
B. Considerando seus estudos sobre o uso da língua, você diria que a troca imediata da placa era realmente necessária? Por quê? Olha, ela era necessária, mas é difícil concluir se ela era imediatamente necessária trocar a placa, porque não é um erro assim que seja tão gritante, que chame tanta atenção. Releia o trecho. A palavra escrita de forma errada. O correto é a extensão. Não passou despercebida. Qual é o provável motivo para a inclusão do trecho entre travessões? Porque aqui ele está fazendo um comentário sobre a frase, né? Ele diz a palavra escrita de forma errada. Aí não passou despercebida. Essa é a frase, a oração principal, né? Não passou despercebido. Então aqui ele dá um aposto, né? Para dar uma informação extra, né? Que o correto é extensão com S. Aí temos aqui um poema de Patativa da Saré, o Boi Zebu e as Formigas. Aqui no poema, vou ler o poema um pouquinho. Um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, quer saber o que ele fez, tremendo o calor do sol. Entendeu de demorar em uns minutinhos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação. Uma com as outras não briga, vive em perfeita união, paciente trabalhando, suas folhas carregando, um grande exemplo revela, naquele seu vai e vem, e não mexe com ninguém, se ninguém mexe com elas. Por isto, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas, começaram a se assanhar, e foram se reunindo nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para ele nada sentir. Mas porém, como a formiga, em todo o canto se soca, dos cascos até a barriga, até na barriga começou a frivioca, e no seu corpo se espalhando, o zebu foi se zangando e os cascos no chão batia, mas porém não melhorava. Quanto mais coice ele dava, mais formiga aparecia. Então, aqui um trecho foi suprimido, né? Aí dá um pulo aí. Com o lombo todo ardendo, daquele grande aperreio, o zebu saiu correndo, fungando e berrando feio. E as formiguinhas inocentes mostraram para toda a gente esta lição de morar. Contra a falta de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais. A formiga a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr, na sombra do juazeiro, mostraram nessa lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e esta formiga é o povo. Então aqui temos aqui algumas questões sobre o poema. Esse poema, né, popular, no estilo cordel aqui de Patativa da Saré. E aí temos aqui as questões. O poema de Patativa da Saré lembra bastante uma fábula. Quais são os elementos comuns entre esses dois gêneros textuais? Então aqui nós temos animais personificados, né, com características humanas. E também temos aqui moral, né, no final da história, passa uma lição, né, e eles representam, né, os animais representam os seres humanos. E também as questões das relações entre as forças, né, e tudo mais. E também uma intertextualidade com outras fábulas, como a cigarra e a formiga. Esse poema não pretende apenas entreter. Qual é a sua mensagem para o leitor? Então aqui é a questão da união. O povo tem que se unir, né, para poder... Então aqui o poeta lembra, né, bastante uma fábula. Nós já lemos essa aqui, né? Então aqui
esse poema não pretende apenas entreter, qual é a sua mensagem para os leitores. Então ele passa a ideia, né, de que o povo tem que se unir para poder conquistar os seus direitos, né, para poder melhorar a sua situação em relação aos poderosos, aos governantes, aos ricos. A questão C diz: esse texto é um exemplo de poema matuto, um gênero criado com marcas de duas variedades linguísticas. Uma delas está ligada a um fator histórico, porque o poema procura imitar um uso mais antigo da língua. Qual seria o outro fator determinante das formas usadas pelo poema? Então aqui é o regionalismo, né? O outro fator, né? Ele fala assim, ele usa, né, uma variedade mais regional, mais do campo, especificamente do Nordeste. Aí aqui é D. A forma de escrever algumas palavras nesse poema não está de acordo com o que se registra nos dicionários. Anote 4 exemplos e a forma indicada pela convenção ortográfica. Então, se você botar o texto, né, você vai encontrar aqui, por exemplo, a palavra cochilar, com acento agudo, né? Cochilar, na verdade é cochilar, né? Com R no final. Demorar, né? Com R no final. Aqui nós vemos também trabalhando, né? Que é trabalhando com LH, né? No dicionário, ou trabalhar no dicionário, né? Você vai encontrar. Você vê aqui também, por exemplo, animar com acento agudo, né? Que é um animal com L, né? No final. Então você vai ter que encontrar outros exemplos, né? Como morar, que é moral, né? Que também. A questão agora aqui, a questão é, em sua opinião, qual foi o objetivo do poeta com as alterações da ortografia? Então ele está querendo marcar, escrever exatamente como se o nordestino fala, né? Como é que ele fala a palavra, né? Como é que soa a palavra? Releia, mas tão devagar andava. Quem faz a ação citada? Qual seria a forma de fazer a concordância do verbo com esse sujeito segundo a norma padrão? Então, mais tão devagar andava, né? Então, se a gente voltar aqui no verso 28, diz: e foram se reunindo nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para ele nada sentir. Então aqui se eram elas que andavam, então deveria ser andavam com M no final, mas para tendo a terceira pessoa, elas andavam, mas não elas andava. Então, essa seria a concordância, né? Sujeito, verbo na norma, segundo a norma padrão. Elas andavam, mas tão devagar andavam. Quanto à concordância, né? O que se observa em e firmou as quatro patas. Então aqui você vê aqui que se eram quatro, as quatro, então deveria ser patas e não pata. Então aqui tem uma queda, né, da marca de plural, né? No final você tem a marca onde só está marcado plural em as, mas não está marcado em patas, né? E deveria haver uma concordância. Que motivo poderia explicar a maneira como é feita a concordância nas frases analisadas nos itens F e G? Então aqui o que podemos dizer aqui é que o F aqui é mais uma questão da rima, né? Para manter a rima, né? E entre os versos que meio que força, né? Se andava e pata, né? Também é uma marca mais assim de regionalismo, de coloquialidade, né? De você não precisar marcar o plural no substantivo se você já marcou o plural no artigo, né? Que é uma marca de coloquialismo, né? De uma linguagem mais informal, assim, né? Que não segue a norma padrão, né? Então agora aqui o próximo texto na questão é: isso aqui não é bomba. Ahmed Mohamed, 14 anos, fez um relógio para o trabalho escolar nos Estados Unidos e acabou preso. Tudo porque o colégio suspeitou que fosse uma bomba e porque, claro, Ahmed é muçulmano. O mico gerou comoção mundial e o menino foi alçado a herói nerd
cumprimentado nas redes sociais até por Barack Obama. Então, as questões. Explique por que o fato noticiado é um caso de preconceito. Porque é, só pelo rapaz ser muçulmano, ele foi pré-julgado como um terrorista que faria uma bomba, né? Como você leria em voz alta o trecho entre parênteses para deixar ainda mais evidente a denúncia do preconceito. Então, aqui vamos dizer assim, e porque, claro, Arménia é muçulmano, então ele tem uma certa ironia, um certo sarcasmo, né? Então você leria isso com uma ironia, com sarcasmo. Que palavra empregada no último período sugere que o cumprimento de Barack Obama, então o presidente dos Estados Unidos, é algo especial? Então aqui diz assim, até, né? Quando diz assim, até por Barack Obama dá uma intensidade, né? Até. De todas as pessoas, até por Barack Obama ele foi cumprimentado. Comprove que o artigo foi escrito em linguagem informal. Então aqui, se você olhar, aqui você vai ter alguns, né, umas gírias, né, como nerd, né? Você tem aqui o mico, a palavra mico, né, que também é como se fosse um significado assim, um constrangimento, né? Não é uma palavra coloquial, não é uma palavra assim que tem um nível de formalidade muito alto, né? Aqui vamos, esses já são dois exemplos. Aqui, é, o uso desse nível de linguagem no artigo adequado, por quê? Então aqui você tem que ver que esse artigo ele foi escrito numa revista que é mais direcionada para um público mais jovem, que é a Mundo Estranho, né? Então ela é mais assim, ela tem um público até tem aqui no enunciado divulgado, essa notícia foi divulgada numa revista de curiosidade lida predominantemente por jovens. Então a linguagem está se adequando ao público.